vamos falar um pouquinho hoje sobre os tipos de conclusão nas redações, de um modo geral. Mas lembrando que o nosso foco é falar especificamente do Enem. Mas a gente vai abordar aqui 3 tipos de redação. Como eu disse anteriormente, claro que a gente vai focar na que é solicitada no Enem, e que pode ser usada em outros concursos também, em outros vestibulares. Mas a gente precisa contar para vocês um pouquinho de cada uma, né? Então a gente tem um tipo de conclusão. Peraí, antes de falar dos tipos de conclusão, né? O que é concluir numa redação? O que se espera na conclusão de uma redação? Espera-se que a gente faça o fechamento, não é? Que a gente faça uma espécie de. A gente pode, inclusive, fazer uma espécie de síntese, de resumo do que foi dito, para deixar claro ali o nosso posicionamento, a nossa opinião, se for uma redação argumentativa, né? Se for apenas uma exposição, que fique claro ali os itens que a gente está expondo, o que a gente está tentando dizer, o que são, ok? Então, o primeiro tipo de redação que tem é a dedução, né? Como o próprio nome diz, a gente vai ali no nosso texto, ali na nossa conclusão, a gente vai chegar a uma dedução que nós desde a nossa introdução e principalmente no desenvolvimento, a gente tentou apresentar para o nosso leitor, tá? A gente é como se fosse uma revelação que a gente vai fazer, ó. Então, eu tô falando tudo isso aqui, para falar disso. Mais ou menos isso, tá? E é muito comum nesse tipo de conclusão a gente usar os conectivos como logo, portanto, pois, né? Ou então, assim. Reparem para vocês verem, quando a gente está conversando com uma pessoa, quando a gente usa o então, pode saber que a gente está tentando concluir, que a gente está querendo propor para né, para o nosso ouvinte ali, para o nosso interlocutor ali, a pessoa com quem conversa conosco, né, que a gente tem ali uma dedução, que a gente tem um desfecho qualquer. Na redação não é diferente. Às vezes a gente fica morrendo de medo de redação, mas é só a gente tentar encarar a redação. Eu sei que não é fácil, tá? Falar é fácil, fazer não é tão simples assim. Mas se a gente conseguir tentar encarar a redação como uma conversa, a coisa flui mais naturalmente, porque nós somos falantes da língua. Enquanto falantes da língua, a gente usa isso o tempo inteiro, então não tem por que a gente ficar tão apavorado assim. Né? Desenharam aí esse bicho de 7 cabeças pra gente, mas tá na hora da gente, sabe, se ficar livre disso, né? Um outro tipo de conclusão que a gente faz, principalmente nas nossas conversas, né? É muito comum dedução e síntese nas nossas conversas no dia a dia. Como o próprio sintetizar é resumir, a gente fazer ali em poucas palavras, é o famoso quer dizer, né? Ou seja, tô repetindo para você. Na fala a gente usa muito isso, né? A gente vai sintetizar as ideias que a gente foi elaborando durante o nosso texto, naquele percurso. O professor faz muito isso, né? Todas as vezes, pai e mãe também, ou qualquer outra pessoa que deseja deixar clara a sua ideia. Pessoas que são mais também incisivas ali, que querem que a sua opinião seja aceita de qualquer forma, elas também têm esse hábito também de recorrer a esse tipo de conclusão, né, de síntese, quando a gente vai, tipo assim, ó, resumindo, trocando em miúdos, né, resumidamente, sendo assim, né, de acordo com o que eu falei anteriormente, é isso, 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 isso. Né? Essa é É claro que aqui a gente não está explicando como deveria, como a gente vai explicar, aliás, o terceiro tipo de conclusão, porque o nosso objetivo aqui é apenas informar, tá, pessoal? Então, o nosso terceiro aqui, para nós nesse momento, é o mais importante, é a conclusão de intervenção. Esse tipo de conclusão é o que pede o Enem. Tanto é que os enunciados das redações do Enem vêm sempre assim, né? Faça um texto argumentativo dissertativo sobre blá, 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 e aponte uma proposta de intervenção para solucionar tal, de acordo com a temática. Então, a gente precisa, na nossa conclusão, o que a gente vai fazer na redação do Enem? Lá no nosso primeiro parágrafo, nós vamos colocar
a tese, que é o recorte que a gente vai fazer no assunto que foi proposto para a gente, na temática que foi proposta para a gente, ok? Vamos pegar um tema bem batidão aqui, tipo legalização do aborto, ok? Então, nós vamos pegar lá. Então, o tema é legalização do aborto. É um tema, né? Quando fala legalização do aborto, no tema não está dizendo nem que é a favor nem que é contra. Então, nós vamos nos posicionar na nossa tese, dizendo que ou somos favoráveis ou somos contrários, né? Então, vamos imaginar uma tese bem assim, bem chulinha aqui, bem basiquinha. A legalização do aborto não deveria acontecer. Ok, esse aí é o resumo da nossa tese. Então, nós vamos escolher aí, é uma dica que a gente traz, tá, pessoal? Dois argumentos, quer dizer, para confirmar essa tese. Dois argumentos que vão sustentar que a legalização do aborto não deve ser permitida. Né, que a defesa de uma vida de um ser que ainda não consegue se defender, mas eu posso também colocar mas que deveria manter os casos de exceção, não é? Porque tem alguns casos, muito risco de morte para a mãe, ou quando a menina é muito novinha e ali o risco de morte também é gigantesco, umas coisas assim, tá? Então, isso não faz com que eu entre em contradição, muito pelo contrário, porque tem situações na vida da gente, não são poucas, não, né, gente? São muitas. São situações em que a gente a gente é a favor ou é contra, mas existem atenuantes ali, tem exceções em tudo na nossa vida, né? Então eu fui lá, coloquei a minha tese, coloquei os dois argumentos, né? E aí no meu desenvolvimento eu vou, como o próprio nome diz, desenvolver, eu vou trazer elementos, eu vou trazer situações para como fala? Para que esse argumento ele seja desenvolvido. E lá na minha conclusão, eu vou propor uma intervenção para quê? Para defender essa minha tese de que a legalização do aborto não deve acontecer, tá? E então, como é que eu vou fazer essa proposta de intervenção? Eu vou trazer uma solução, uma sugestão que o objetivo dessa sugestão é resolver, é solucionar o problema lá na minha tese. A tese é que nesse exemplo que eu estou falando, né, que a legalização do aborto não deve acontecer. Tá, mas como é que nós vamos resolver isso? Como que isso vai acontecer? A gente tem que trazer lá na nossa tese, tá? É óbvio, né? Como está escrito aqui, não tem como trazer lá uma solução milagrosa. Traremos os Avengers aqui e alguém fará uma magia. Não, isso não vai rolar, né? Isso não acontece. Tem que ser com situações reais, bem palpáveis, bem fundamentadas. Não inventa moda, não coloca dados que você não sabe, tá? Vai para o básico, ok? E aí é o seguinte, na hora que quando você for fazer a sua introdução, você não precisa escrever um outro texto também, né, como uma receita de como resolver o problema, não, tá? Não, você vai sinalizar, beleza? Nada disso, né? Só que a gente precisa detalhar essa proposta de solução, porque se a gente não detalhar, nós vamos perder ponto pra caramba, e a gente não quer isso, de jeito nenhum, tá? E como a gente não quer e nem deve, né? Mas como que a gente vai fazer isso então? Você falou que não é para eu fazer um texto gigantesco, mas como que eu vou fazer então? Como que você vai fazer? Nós estamos falando do seu parágrafo de conclusão, em que você vai fazer uma proposta de intervenção. A sua proposta de intervenção, você tem que. É um processo muito semelhante lá quando a gente vai escrever notícia. Não sei se vocês estão lembrados disso. O lead tinha lá algumas perguntinhas, salvo engano, são 6 perguntas, em que quando a gente está aprendendo a fazer, a gente responde essas perguntas primeiro. Aqui fica essa sugestão para você também. Eu até vou colocá-los aqui de uma vez, ó. Então, o que que a gente vai fazer? Você anota essas perguntinhas num cantinho, principalmente em dia de prova que a gente fica muito tenso. Então, lá no seu parágrafo de conclusão, você tem que ter o que, né, que é a ação para
que vai culminar na solução, né, da sua intervenção. Quem vai fazer isso, né? Qual que é o agente? Eles deram esses nomes aqui: ação, agente, efeito, o meio, o exemplo, o detalhamento da ação. Mas trocando em miúdos, o que é isso? É o que você quer fazer. Quem vai fazer isso que você está falando que vai ser feito? Porque tem que falar, porque lembra que não é mágico. Não dá para você falar que é a Shields que vai fazer, porque não vai rolar. Então tem que ser lá o Ministério da Saúde, o Ministério Público, a Vara da Infância, a polícia, a NASA, mas tem que ter alguém real, tá? Para que vai fazer isso? Quer dizer, por que isso tem, para que isso tem que ser feito? Sabe? O efeito disso, o que isso vai causar? Quando isso acontecer, quando essa ação for feita por esse alguém, o que isso vai causar? É isso que a gente tem que ficar na mente da gente. E como é que esse trem vai acontecer? Como que isso vai ser feito? Tá? E aí, para fechar com chave de ouro, né? Isso aqui são dicas lá do Guia do Estudante, tá, pessoal? Isso aí não foi tirado da minha cabeça, não. Isso aí tem 99,9% dos sites que ajudam a fazer redações do Enem, etc, tá? Então, a gente vai colocar também um exemplo e uma explicação, né? Como assim? Nós vamos detalhar, nós vamos mostrar como fazer isso, tá? Esse aqui é o famoso exemplo ou exemplificação que esses sites e esses guias trazem pra gente, que são dicas muito boas, que funcionam muito bem, com toda certeza. Mas não esqueça, então vamos voltar aqui, na nossa redação do Enem, lá na nossa conclusão, quando a gente vai propor uma intervenção, a gente não pode esquecer em hipótese nenhuma de colocar o que aconteceu, quem vai fazer essa coisa, para que essa coisa vai ser feita, como que ela vai ser feita, e nós vamos detalhar mostrando como fazer, beleza? É fácil? Claro que não, né, pessoal? Mas aí então vamos dar uma treinadinha aqui. Aqui também é uma atividade de um site também, tá? Que a gente trouxe, na verdade, a gente trouxe esse que tá pronto mesmo, porque a maioria de vocês já devem ter visto, a gente só vai fazer um comentário aqui, beleza? Então, ó, aqui está, né, do nosso lado aqui, ó, por isso, para combater tal manipulação, é necessário que o Ministério da Educação, com o auxílio das escolas, promova saraus e campanhas, blá, blá, blá. Então, o que a gente tem que localizar aqui? A ação. Então, já está contando, já tem um spoiler aqui para a gente. Qual que é a ação que está aqui, ó? Qual que é a ação que está sendo proposta para ser feita aqui? Promover saraus e campanhas, né? Então, ó, para isso, né, para isso o quê? Para combater a manipulação. Era uma redação que falava de manipulações, de fake news, umas coisas assim, tá? De notícias falsas e tal. Fake news, notícias falsas, mesma coisa, né? Então, essa é a conclusão. Essa conclusão, ela tá bem feita? Se ela tiver, né, todos aqueles itens que a gente precisa, ok, bacana, você vai tirar uma nota pelo menos razoável, boa, e se não for ótima. Então, olha só, qual que é a ação que deve ser feita para combater a manipulação? Promover saraus e campanhas, ok. E quem que vai fazer isso? Quem que é o agente? Aqui é o cara, aqui ó, de vermelhinho aqui, o Ministério da Educação, né? Com o auxílio das escolas. Observe que quem escreveu aqui foi muito feliz, porque sabe que, né, é óbvio que seria que uma ação, né, geral assim tem que vir do Ministério da Educação, mas sem o auxílio das escolas, que é quem faz, a coisa não iria acontecer, né? E o efeito, quer dizer, para que eu vou fazer essa ação? Para que o Ministério da Educação, junto com a escola, vai fazer isso? Olha lá no nosso texto, ó, para combater a manipulação, para combater a manipulação, ok? Então é para isso que vai acontecer. O efeito é como se ele trouxesse todo o resuminho lá da minha tese, etc e tal, sabe? Lá dos argumentos. E aí eu falo, olha, isso que eu estou defendendo aqui deve ser feito assim. Essa que é a nossa conclusão. A ação que vai trazer aí é como se fosse assim o desfecho do que eu venho trazendo lá desde o início, sabe? Ó, eu quero lá proibir a legalização do aborto. Como é que eu vou proibir? Você faz assim, ó. Você manda esse cara aqui fazer isso, porque aí você vai conseguir esse efeito de proibir essa legalização, mas valorizar a vida, etc e tal. E o modo e o meio como isso vai ser feito? Ó,
ele usou aqui duas situações. Incentiva a leitura de jornais, livros e sites confiáveis. Aliás, é um só, né? São mais veículos de leitura. Então, como é que eu vou combater a manipulação? Qual que é a ação que eu vou usar para combater a manipulação? Vou fazer sarau, e para fazer esse sarau, que é o modo aqui, eu vou incentivar leitura de livro, de site confiável, eu vou fazer sarau lá na escola, depois que os meninos já leram, já resolveram isso. E aí aqui, olha só, o detalhamento, né? Lembra lá do detalhamento lá, que é da exemplificação, né? Em diversas mídias de massa que mostrem a importância dos jovens buscarem fontes variáveis de informação, variadas de informação. Então, quando ele traz esse detalhamento aqui, é o detalhamento de quê? De como que eu vou conseguir todo esse processo. Qual que é o processo? O meu objetivo, o meu foco é o qual? É combater a manipulação. Para eu combater a manipulação, eu vou propor saraus e campanhas. Para eu propor sarau e campanha, eu preciso incentivar a leitura de livros e sites, de coisas de fontes confiáveis. Eu preciso propor a leitura de fontes confiáveis, ok? E aí, como que isso vai acontecer, né? Diversas, como não, gente, desculpa, não é o como, perdão, né? E os detalhes disso, como que acontece? Mostrando para os jovens lá que tem várias fontes confiáveis lá nas mídias de massa, que eles podem buscar, mas tem a questão do discernimento também, tá certo? Então, galerinha, é isso aí, né? Eu espero ter ajudado vocês. É uma singela dica aqui de como a gente fazer esse parágrafo de conclusão nosso, né? Nas redações do Enem, concursos similares. Se a gente conseguir treinar, óbvio que isso tem que ser feito antes do nosso concurso, né? Várias e várias vezes. Respondendo essas perguntinhas antes, para depois a gente montar, a gente corre menos risco, porque depois a coisa fica automática. Para quem tem dificuldade de escrever, fica aí essa data. Pega essas perguntinhas, responde essas perguntas primeiro, depois vocês partem para a escrita de fato. Ou quando vocês escreverem, se você achar que isso é muito difícil para você, escreve e tenta localizar. Qual que é a ação? Eu propus uma ação. O efeito que eu estou querendo com essa ação, ele condiz lá com que eu tô, com a tese que eu estou defendendo, com os meus argumentos, com os argumentos que eu apresento, porque é outra situação que a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente vai se contradizer, e isso é um erro gravíssimo, tá? Então, por isso que é importante todos esses caminhos, mas não fica desorientado, não, porque difícil é fazer o primeiro, o segundo, o terceiro, depois a coisa flui com mais naturalidade, tá? Eu espero ter ajudado vocês. A gente se vê na próxima. Um abraço e até lá!